Jeremias capítulo 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para me voltarás, e, se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagando. E jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra. Gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos, e entremos nas cidades fortes. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, e um destruidor das nações, ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas, e ninguém habite nelas. Por isso, cingi-vos de panos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor de ira do Senhor não se desviou de nós. E sucederá, naquele tempo, diz o Senhor, que se desfará o coração do rei e o coração dos príncipes, e os sacerdotes pasmarão, e os profetas se maravilharão. Então, disse eu: Senhor Jeová, verdadeiramente trouxeste grande ilusão a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, pois a espada penetra-lhe até a alma. Naquele tempo, se dirá a este povo e a Jerusalém: um vento seco das alturas do deserto veio ao caminho da filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Um vento virá a mim, de grande veemência, agora, também eu pronunciarei juízo contra eles. Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros, como a tormenta, os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, que somos assolados! Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva, até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos. Porque uma voz anuncia desde Dão e faz ouvir a calamidade desde o monte de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei ouvir contra Jerusalém: vigias vêm de uma terra remota e levantarão a sua voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles a rodeiam, porquanto ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu caminho e as tuas obras te trouxeram estas coisas, esta é a tua iniquidade, que, de tão amargosa, te chega até o coração. Entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebrantos sobre quebrantos se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente, foram destruídas as minhas tendas, e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já me não conhece, são filhos nécios e não inteligentes, sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Observei a terra, e eis que estava assolado e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia, que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor: toda essa terra será assolada, de todo, porém, a não consumirei. Por isso, lamentará a terra, e os seus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus e não me arrependi nem me desviarei disso. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fugiram todas as cidades, entraram pelas nuvens e subiram pelos penhascos, todas as cidades ficaram desamparadas, e já ninguém habita nelas. Agora, pois, que farás, ó assolada? Ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com antimônio, debalde te farias bela, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida.
Porquanto ouço uma voz como de mulher que está de parto, uma angústia como da que está com dores do primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ó, ai de mim agora, porque a minha alma desmaia diante dos assassinos. Jeremias capítulo 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém ou se é um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E ainda que digam: vive o Senhor, de certo falsamente juram. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a verdade? Feriste-os, e não lhes doeu, consumiste-os, e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Eu, porém, disse: deveras, estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus, mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras. Por isso, um leão do bosque os feriu, um lobo dos desertos os assolará, um leopardo vigia contra as suas cidades, qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram, multiplicaram-se as suas apostasias. Como, vendo isso, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de os eu ter fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Como cavalos bem fartos, levantam-se pela manhã, rinchando cada um a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os, não façais, porém, uma destruição final, tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Porque aleivosissimamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negam ao Senhor e dizem: não é Ele, e nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. E até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles, assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo, em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos eles são valentes. E comerão a tua cega e o teu pão, que haviam de comer teus filhos e tuas filhas, comerão as tuas ovelhas e as tuas vacas, comerão a tua vide e a tua figueira, as tuas cidades fortes, em que confiavas, abatê-las-ão a espada. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E sucederá que, quando disserem, porque nos fez o Senhor, nosso Deus, todas estas coisas, então, lhes dirás: como vós me deixastes e servistes a Deus e os estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros, em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei ouvir em Judá, dizendo: ouvi, agora, isto, ó povo louco sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz, rebelaram-se e foram-se. E não dizem no seu coração: temamos, agora, ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva, a temporã e a tardia, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo, cada um anda espiando, como se acaçapam os passarinheiros, armam laços perniciosos, com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de engano, por isso, se engrandeceram e enriqueceram. Engordam-se, alisam-se e ultrapassam até os feitos dos malignos, não julgam a causa dos órfãos, para que eles prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja, e que fareis no fim disso?
Jeremias capítulo 6. Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a buzina em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque da banda do norte espreita um mal e um grande quebrantamento. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos, e subamos ao pino do meio-dia, ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos, e subamos de noite e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada, só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia, violência e estragos se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim continuadamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te tornem assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente, respigarão os resíduos de Israel como uma vinha, torna a tua mão, como o vindimador, aos cestos. A quem falarei e testemunharei, para que ouça. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir, eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-eis sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens juntamente, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho, com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, idades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque, desde o menor deles até ao maior, cada um se dá avareza, e, desde o profeta até ao sacerdote, cada um uso de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina, mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, vós, nações, e informa-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Portanto, assim diz o Senhor: eis que armarei tropeços a este povo, e tropeçarão neles pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levantará das bandas da terra. Arco e lança trarão, eles são cruéis e não usarão de misericórdia, a sua voz rugirá como o mar, e em cavalos irão montados, dispostos como homens de guerra contra ti, ó filha de Sião. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou, e dores como de parturiente. Não saiais ao campo, nem andeis pelo caminho, porque espada do inimigo e espanto há em redor. Ó filha do meu povo, cinge-te de silício e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre nós. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Todos eles são os mais rebeldes e andam murmurando, são duros como bronze e ferro, todos eles andam corruptamente. Já o folhe se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo, em vão vai fundindo o fundidor tão diligentemente, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhes chamarão, porque o Senhor os rejeitou.